Meu nome é Daniele Demarque. Nós estamos hoje aqui direto dos estúdios Sonora e eu espero que vocês estejam bem. Espero que a semana tenha sido ótima, tá? Antes da gente começar, eu vou só pedir para vocês compartilharem, curtirem Instagram, YouTube e tal, para dar uma força para o canal, contar para todo mundo, né? A gente está trazendo conteúdos cada vez melhores, com músicos incríveis da região do Vale do Paraíba. E a gente precisa aí só de uma divulgação, de uma ajuda de vocês, tá joia? Valeu, muito obrigada. E hoje a gente está aqui com um modelo diferente, né? Que vai ser tipo uma jam session, sabe? Aquela que os músicos se juntam para fazer um som meio assim mais à vontade. Hoje com baixistas de excelente qualidade, né? Que eu vou apresentar para vocês. E vai ser muito bacana, porque eles vão tocar juntos de forma assim mais aberta, de forma mais divertida, mais natural, né? Espero que vocês gostem. E agora eu vou apresentar para vocês os músicos. Nós temos o Marcelo Soares. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Boa noite. Ele toca baixo, viu, gente? Ele toca baixo. Isso é importante de frisar. Aqui nós temos o Luiz Rosa. Boa noite, gente. Tudo bem? Nos acompanhando. Nós temos também o Ran Duarte. Boa noite para todo mundo aí. E para acompanhar o baterista Rogério. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá todo mundo apresentado agora. E vocês vão ficar com um pouco aí do trabalho deles, eles vão tocar para vocês e depois a gente conversa mais com eles, tá? Até mais.
Bom pra caralho, viu? É muitos anos de ensaio. Com certeza. No seu caso, o Marcelo, bom, você tem já todo um trabalho e você também trabalhou para o Jô. Eu queria saber assim, como começou o seu profissionalismo? Você começou na adolescência, depois foi caminhando? Como que você chegou até o Jô? Essas coisas. Na verdade, assim, pode começar de trás para frente. Eu não trabalhei com o Jô, trabalho com a galera que trabalha com o Jô. Com sexteto, com sexteto, né? Mas assim, a minha história vem de tocar já na noite desde os 8 anos de idade. 8 anos? 8 anos. Que loucura. Aí com 11 já tava ganhando meu primeiro cachê já, E pagando meu primeiro baixo. Que doideira. Então, assim, eu já vem do baile, né? Já vem da história do baile. Os seus pais ficaram de boa. Deixa ele tocar na noite, tranquilo. É que assim, eu não tive a infância de empinar pipa, eu não tive essa coisa. Meu negócio já era baixo. Nossa. Então eu ficava horas e horas estudando, né, dentro do quarto. O meu brinquedo, que até hoje eu costumo dizer que o meu brinquedo, meu playground é o contrabaixo. Olha, então, criança meio prodígio, né? Porque toda criança... época, sim. Ninguém
a criança não presta muita atenção nessas coisas, né? Exatamente. Então, para levar isso a sério ainda mais, é incrível da sua parte. Então, e aí a minha vida inteira foi vivendo, trabalhando na noite, né? Então, essa questão do repertório, de tocar músicas boas e ruins, então me ajudou bastante a construir o meu trabalho, né? A minha maneira de tocar, a minha identidade, diria isso, né? A forma como eu toco me trouxe a escola que todo mundo fala, né? Que é o baile. Então me ampliou muita coisa, inclusive pro estudo, né? Que é uma coisa que muita gente não se atenta. A história de ler uma partitura. Hoje se fala muito em técnicas, né? De muitas técnicas e tal, e hoje se fala de pouca música, né? Então eu vivi essa fase da música, né? Então a história do garçom, você tem que saber servir primeiro para depois você... É mais focado na arte mesmo, né? Então eu me espelhava muito nisso, né? Então minha história foi assim, aí com 15 para 16 anos trabalhei numa banda católica, né? Me enveredei também pro lado gospel, né? Então, aí essa banda me deu uma projeção também, né, de trabalhos, conhecimento. Dentro desse segmento também conheci muita gente no meio secular, né, que se fala. E aí começou, e aí conhecendo, estreitando a amizade e sempre estudando, sempre aprendendo, né, até hoje, né. Acho que a música ela tem isso, né, de sempre estar ensinando, né? Então, com certeza. Até eu me sinto um aluno, na verdade. Sempre tenho que aprender, mas você foi ao longo do tempo se dedicando. Sim. Por meio de experiências práticas, por meio de estudos, e aí foi sendo reconhecido. E é uma coisa que anda junto, né? Então, conforme como eu disse para você, eu fui conhecendo, fui vendo o meio, né? Que aí foi a questão do meio artístico também, que é um outro lado assim da música que é legal e ao mesmo tempo não é legal, entendeu? Porque pode te levar para um deslumbre, né? Tipo, se achar. Então eu convivi com muita gente que se achava e que muita gente que era mesmo de verdade, que era um exemplo de humildade, que, nossa. Entendeu? Então, você conheceu muito artista famoso, então. Muito. Tive a oportunidade. A música me levou para muitos lugares que eu, nossa, nunca imaginei estar, assim. E aí me abriu muito o leque, assim, de como ser músico mesmo, né? Então, isso é uma coisa que eu devo muito à música mesmo, assim. Sou eternamente grato, né? O que você fala é interessante porque, assim, você pode tocar com muita gente famosa, mas não necessariamente eles são os melhores músicos. Podem ter músicos sensacionais que não são tão conhecidos, né? Sim. Uma das coisas que eu aprendi nesse meio, né, de trabalho, é que eu sempre ouço essa história assim, poxa, ele toca pra caramba, pô, ele toca muito. E aí eu comecei a observar, o que é tocar muito? O que é tocar pra caramba? Né? Eu posso ser um exímio baixista de rock, posso o melhor do rock, mas não sei tocar um samba, não sei tocar um forró. Então aí com esse start que eu tive, de entender assim, não, a música ela é um todo. Então a música, para mim, ela é o todo. Então, um ritmo deriva de outro. Exato. Né? E como eu disse agora há pouco, né, que eu já toquei de música boa a música ruim. Então isso abre um pouco a mente para você entender o que acontece com aquela música ruim, entendeu? Então, e você tem que saber também tocar, porque se você tá na noite e alguém pede o tchan, você toca, e toca bem, toca né? dando risada lindamente e me inspiro no baixista que tá no tchan, entendeu? Sim. Então esse é o lado legal que a música te dá e que eu vejo que com o tempo tá se perdendo um pouco, né? Isso por questões técnicas. Hoje tá muito virtuosa, assim, muito como é que eu diria? Especializado demais? Muito demonstrativo, né? As pessoas hoje, você vê
Você vê na internet hoje, baixistas tocando, nossa, milhões de notas e tal, mas você não vê ele tocando numa banda, né? Então, sim. Então, pra mim não tem muito esse fundamento, assim, tipo... Pô, Pra quê que ele tá pra tocando? quê, né? Então, a história de tocar muito, né? Então, tocar muito pra mim é igual leite moça, né? É uma delícia, mas enjoa, né? Nossa, você definiu muito bem. Então, é isso. Precisa do arroz com feijão também, né? Com certeza, né? Pô, um pouquinho de farinha, pô, é bom, né? Sempre é bom, né? Tá bom, então, beleza. É isso. Interessante essa visão de mundo. Bom, eu tava ouvindo você tocar... Toca bem pra caralho. Eu adorei. Obrigado. Então, vamos ouvir você tocar mais um pouco aí, pra agora ouvir só você. Eu vou Depois é cada um tentar... separado. Eu vou tentar fazer uma homenagem aos Beatles, que é uma banda que eu gosto. Por favor, todo Mas mundo não ama. garanto, hein? Ah, não. É um Beatles abrasileirado. Vai dar certo. Vamos lá. Excelente, maravilhoso. Beatles é sempre bom e bem executado ainda, melhor ainda. Beatles é bom com trave e tudo. Nossa, até bem errado tá valendo. Não tem como errar, os caras foram geniais, cara. São sensacionais. Quem não gosta de Beatles não é malandro. É a base, né, gente? É a base para tudo que foi feito depois disso. Enfim. Beatles é história. Agora eu vou falar com o senhor Luiz Rosa, tá? Boa noite. Boa noite. Para a gente ter uma ideia, né, e conhecer melhor todos vocês, eu vou fazer a mesma pergunta. Como que é a sua história? Como você começou na música? Como se desenvolveu? Como se profissionalizou? Legal. Bom, eu comecei na música com 8 anos, né? Comecei no violão e comecei na igreja. Então, acho que todo mundo aqui, os 3 já passaram por essa fase, né? E sabe como que é isso. Lá no começo, a gente não tinha acesso a material, não tinha acesso à internet, não tinha nada. E então, quando eu comecei, eu tocava violão. De repente, um dia o baixista da banda foi casar e falou: toma, o baixo é pra você. E eu tinha uma semana para eu me relacionar com o baixo e entender como era sozinho, né? E aí foi indo. Eu lembro que a primeira aula de baixo que eu tive na minha vida foi o menino da guitarra falando: cara, fica tranquilo, são as 4 cordas de cima do violão, você já toca, se vira. E aí comecei a catar nota, comecei a catar milho, como a gente fala, né? E com 12 anos eu comecei a trabalhar com música, vamos dizer assim. Comecei a viajar com banda, comecei a fazer trabalhos, e aí comecei a pagar minhas primeiras aulas. Eu estudei com 2 professores lá da região. Depois passei pelo Marcelo também, tive a honra de estudar com o Marcelo, né? Inclusive foi o Marcelo que me apresentou o Pixinga, e depois a gente fala dele. E nesse tempo eu vim desenvolvendo, vim buscando esse contato com o instrumento, entender um pouco mais, né? Hoje, atualmente, eu trabalho com uma dupla sertaneja e acompanho alguns cantores aqui da região também, mas o meu foco principal hoje é aula, né? Hoje eu tenho um projeto de aula, de escola de música, e hoje o meu foco principal é aula, é formar os baixistas da nova geração. Excelente. Muito legal sua história, muito interessante. Então, agora a gente vai ouvir você tocar um pouco sozinho também. Legal. Eu vou fazer uma releitura de um tema que, quando a gente começou esse trabalho aqui em São José, dos festivais, do movimento que a gente tem aqui em São José, foi no primeiro festival. A gente tinha que montar um repertório, aquela coisa de estala o dedo, tem que ter um repertório, mais ou menos que a gente fez hoje aqui, né, Marcelo? Né? Sentar, reunir a galera e vamos fazer alguma coisa. E aí eu preparei um tema conhecido, né? Porque estava começando a desenvolver na música instrumental, e aí eu vou tentar relembrar ele hoje aqui. Legal. Vamos ouvir.
Muito obrigada, muito Que bacana, isso, muito tamo- bonita. É, Asa Branca, né? É um grande clássico da música brasileira também, muito bonito. E agora eu queria conhecer melhor o Ran Duarte, que está no lado oposto, muito distante, mas tudo Boa bem, você está me noite. ouvindo? Boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo bom? Boa noite para todo mundo aí. Então tá Isso bom. aí. É isso Feliz aí. de estar aqui. A gente também está muito feliz de todos estarem aqui. Primeiro, eu preciso perguntar, por que o seu nome Ran? Por Meu favor. nome é Henderson. Ah, obrigada. É, Eu estava desde tentando pequeno. entender. A galera chamou de Han e pegou. Sim, é apenas um apelido. Beleza, eu só precisava saber disso. E eu queria saber também, né, como eu perguntei para eles, qual é o seu começo de carreira, quando você se interessou pela música, profissionalização, essas coisas. Bom, comecei com 12 anos, com violão primeiro, né? Meu Deus, todos precoces assim? Isso. Eu já era, então. Tenho 42, não tem mais jeito. Não, tem jeito. Comecei tocando violão, aí a gente tinha uma banda lá com meu irmão. E aí pintou de rolar de fazer o baixo. Meu pai tinha um baixo lá, meu irmão já tocava guitarra. Aí eu comecei a aprender a me interessar para tocar o baixo. Aí fui pegando o baixo, estudando de começo sozinho. Depois fui buscando videoaulas, comprei videoaulas para fazer, Celso Pixinga. Telecurso 2000? Celso Pixinga, Arthur Maia, Sei. Zuzu Massauer, né? Essas videoaulas que tinha de videocassete ainda, lembra? Sim, Era lembro cassete. bem. Era só o que tinha, aliás, né? É. Não tinha outra opção. Aí depois busquei estudar, sugar um pouquinho de todo mundo, né? Marcelo aí. Fiz algumas aulas nos eventos que o Luiz Rosa fazia lá na Setap, né? Era a escola que ele tinha lá. Aí lá fiz uma aula com o Serginho Carvalho, de Stinete, com o Thiago do Espírito Santo. Foi bem legal. Depois cheguei a fazer mais um tempo de aula com o Sidney, é um baixista daqui de São José também. O Samuel também. Então tem, tipo assim, a gente vai tentando aprender com todo mundo. Sim. Você se especializou mesmo, né? Isso, aí a gente vou tentando buscar um pouquinho de todo mundo para aprender mais, sabe? Cada dia a gente vai aprendendo uma coisa. Aqui eu tô aprendendo muita coisa hoje aqui. Imagina. É bem especial isso de você poder tocar com outros instrumentistas do mesmo estilo que você, né, do mesmo instrumento, porque quando você está sempre numa banda, é outra pegada. Aqui é uma coisa mais assim direcionada. Então eu percebi, falou, um é base, outro é harmonia, outro é não sei o quê. Porque com o mesmo instrumento você consegue fazer coisa pra caramba ali. Você consegue. O baixo acho que é muito versátil, principalmente. Ele consegue, obviamente, ele é mais para baixo, mas ele também consegue fazer umas coisas mais diversificadas, né? Eu não sou música, por isso que eu não vou assim, falar com detalhes, mas o que eu consigo perceber. Então, deve ser bem legal para vocês conseguir fazer esse encontro, né? Até para vocês, acho que saírem um pouco do lugar comum, né? Do que vocês estão acostumados a fazer. Né? Igual o Marcelo falou, o Luiz também falou.
tocar com banda é diferente. Você tem que tocar pra banda, né? Tem que saber fazer a base ali. Antigamente o baixo ele era usado mais pra fazer base, né? Aí de uns tempos pra cá que o baixo foi se tornando a linha de frente, assim, vamos dizer, né? Esse é um tema que eu ia abordar com vocês, que eu achei, assim, que me chamou a atenção, porque eu gosto muito de música bem antiga, jazz, blues, e, obviamente, o baixo teve um grande destaque nessa época, né, de surgimento e tal, antes até do rock e tal, e ele era um instrumento, assim, que chamava mais atenção na banda. E depois, na minha visão, de consumidora de música apenas, ele foi para um lado, assim, mais neutro, ele foi virando um acompanhamento da banda, né? Muito triste isso, porque ele tem um som lindíssimo, mas hoje parece, como você acrescentou, ele está ressurgindo meio que das cinzas ali, né? Que a gente vê alguns baixistas se destacando nas bandas de diversos ritmos, né? Não só do rock e tal, mas você tem essa percepção que o baixo estava mais assim, estava em destaque, depois ele caiu um pouco, depois voltou. É um movimento meio que você percebe que está sempre subindo e descendo, uma coisa assim? Ah, não, porque se você pegar os baixos dos antigos, anos 70, anos 80 mesmo, tem uma baixaria lá animal. Então, naquela época lá, os caras já faziam uma baixaria forte de groove, né? E Marcus Miller mesmo começou em 80, né? Sim. 80, 90. O CD solo do Marcus Miller já é de 80, 86, né? Marcus Miller é 70. 70, pra você ter ideia. Aí vem o Jaco já, inovando tudo, que é 70 também. Não, o Jaco já é antes, cara. Já acho que é 62. Então você vê que naquela época... O Jaco Pastorius foi o cara que abriu as portas pro contrabaixo. Até então, assim, um dos fundamentos do contrabaixo, que pelo menos para mim, acredito para os amigos aqui, ele tem uma função dentro da banda, que é equilibrar, né? A coisa da guitarra, teclado, e a parte harmônica com a parte rítmica. Então a gente tem uma balança, vamos dizer assim. O baixo tem essa função, né? Então nessa época o Jaco veio com uma questão inovadora, né? Aliás, várias questões inovadoras. Uma delas foi a questão de tocar os temas erudito da época. A gente fala erudito, né? Mas é música clássica, passando por contrabaixo. Que interessante. Então aí a história lá atrás já veio torta já, né? Então, e uma outra coisa que é legal salientar aqui, que o Jaco foi um dos precursores, que é a história do baixo fretless, que é o baixo sem trastes, né? No momento dele lá de... Não sei se... Então, eu ia falar noia, mas é gênio, né? Eu acho que é o momento gênio dele lá, ele falou, vou tirar o traste, vou ver que som que sai. E que som saiu? E ali saiu um som fretless, aquele som meio mole, uau, uau, uau. Então, entendi. Ele criou isso e juntamente com essa questão do baixo, que ele citou ali, de ser a linha de frente. Aí o baixo passou a ser solista, né? Começaram, através dele, começaram a surgir outros baixistas de calibres então, sempre pesados, existiram assim. Baixistas de grande destaque. Sempre. Mas em todas as bandas, isso? Todas as bandas. Eu vou te dar um exemplo aqui do anos 50, por exemplo, que é Marvin Gaye. Não, esses caras antigos, com certeza. Que é o James Jamerson, que é um pouco antes do Jaco. Pô, as linhas dele é atemporal. Sim. Você toca até hoje. Sim, falando são grandes clássicos. Então, o lance que eu coloco como gênio é que hoje a gente tem informação, né? Hoje a técnica, que eu estava mencionando para você, a técnica hoje tá em alta, né? A internet, o acesso, né? O acesso à informação hoje está... Pô, você quer saber quem é Marvin Gaye, você hoje você tem acesso. Vai lá no Google, lá você acha. Antes você tinha que comprar o CD ou o LP. Isso quando você tinha dinheiro, porque era muito caro, né? Tinha dinheiro e quem tinha não passava informação. Tem um lance, né, Marcelo? Eu vivi essa fase também do cara que tinha o método da Berkeley e tal, e pô, eu tenho, então é comigo que tem que fazer aula. Tinha uma rixa entre os baixistas? Não, acho que isso aí é uma decorrente da música, né? Acho que a música
Isso não aconteceu só no ambiente de baixo. Eu acho que a música, Sim, não, para pegar, o baterista mesmo, para pegar um livro, um método que ele pudesse se aprimorar, era um custo. Não é só o dinheiro, era um custo mesmo de, pô, cara, tem que ir lá acho que o fazer lance, todo um trabalho, né? complementando o que o Marcelo está falando, né, a questão do Jaco é notória, né? A gente tem um funil hoje que você coloca todos os baixistas lá. Você pega um cara que é uma referência hoje de uma banda, a gente falou, Harmonia do Samba, Tchan, essas coisas, vocês brincaram aí no começo com o Marcelo. Todos esses baixistas têm técnicas incríveis, mas se você vai puxar a história de vida do cara, o estudo, a pesquisa, no final da história sempre começa no Jaco. Né? Sempre foram influenciados. A referência maior é o Jaco, porque ele trouxe uma linha de pensamento que até então mudou. Né? Porque enquanto todo mundo pensava na linha do baixo, ele falou, tem uma entrevista dele, uma videoaula dele, inclusive com o baixista do Walter Reporter, né, que ele entrou no lugar, falando que a única coisa que ele fazia era tocar linhas de baixo, mas entendendo a harmonia e a melodia que aquilo proporcionava. Então, sem pensar apenas no baixo como acompanhante, pensando como linha de frente. Só salientando uma coisa aqui, o Jaco, já naquela época, ele já era um grande pianista. Ele tocava piano. Incrível, então, né? a noção dele, a ser muito bom harmônica, em dois. então, isso para a noção do que ele já queria fazer, É uma base. É uma referência. É que nem o Marcelo falou, ele foi o primeiro a pegar temas de Charlie Parker, Miles Davis, né? Sim. E jogar Todos no esses baixo caras e tocar foram tudo a linha improvisada que os caras faziam de tema absurdo no baixo, que até hoje, vamos dizer assim, muitos baixistas às vezes nem conseguem tocar. Não, vocês acham que não surgiu, não estão surgindo baixistas do mesmo nível de antigamente? Pelo contrário. Tem vários. Excelente. Não, digo assim, tem excelentes, mas, por exemplo, a genialidade daqueles grandes que começaram tudo isso, será que é do mesmo nível? Olha, eu vou ser ousado em dizer que sim. Tem, na sua opinião. Recentemente teve o Pipoquinha com o Victor Uten, né? O Pipoquinha foi pros Estados Unidos participar do camp do Victor Uten, e no meio do evento ele levantou, pediu licença, pediu a palavra, e aí ele falou que, né, ele viveu a época do Jaco e viveu toda essa história do contrabaixo, e que ele tinha o prazer de olhar para o Pipoquinha e falar que ele era o novo Jaco Pastorius. Então, assim, musicalidade, genialidade tem. Eu acho que o que acontece muito hoje com essa coisa da internet é que o pessoal está invertendo o valor da música, buscando só o like e deixando a música de lado. Né? Então você tem pessoas hoje que tem 1 minuto de vídeo de fama na internet, mas que é aquilo e não tem nada além. Né? E a gente tem muito músico bom, do nível do Jaco, músicos excepcionais. Aí, quantos músicos a gente já não trouxe e quantos músicos a gente já não viu, né, do mesmo nível, com uma musicalidade completa. Então é a diferença entre ter vários da internet e ter referências, né? Hoje a gente tem essa briga de mercado. Sim, mas pegando da época, que é o Jaco, dessa época mesmo, aqui no Brasil já tinha muita gente fazendo muita coisa pesada. Nico Assunção, Luizão Maia, que era o baixista Cisão Machado. Cisão Machado, que era o baixista da Elis Regina. Djavan, Então, né? era só, Maia. então, nisso não era só o movimento dos baixistas, era um movimento musical. Né? Então o que acontece? E isso é uma coisa que eu queria salientar aqui. Eu vou puxar a sardinha para os nossos músicos brasileiros, né? Porque se você vai no norte, tem uma pancada de baixistas assim, tocando muito com bandas ou solo. Mas você vai no sul, também tem. Então essa variedade, né, de estado, né, que a gente tem esse privilégio aqui no Brasil, né, acaba criando várias vertentes musicais, né? Então você vai pro Pernambuco, Maracatu, Sim. você vai pro... Então não é só questão da técnica, né? É questão cultural mesmo do negócio. O Brasil é muito rico musicalmente, né? Muito rico. Então, impressionante. você pega no Rio, Adriano de Fone, Jorge Helder. Nossa, tem citar nomes aqui, vai ficar até... Tem o lado antigo também, que é muito tão valorizado, que o Fernando Rosa está fazendo trabalho de fazer releituras
das músicas dos anos 70, James Jamerson, Sim, então. Louis Johnson, entendeu? E através disso ele conquistou o espaço dele de tocar lá fora. É. Então aconteceu Cara, um ele lance foi inverso. pra Europa, ganhou um Fender Master Build pra fazer uma turnê e simplesmente tocando groove que a gente tá acostumado a ouvir no dia a dia, sem firula, sem técnica tipo super, ultra, mega e tocando bem. Essa é a diferença, tocando bem. Acho que... E tocando o que os caras gravou na época, tentando até chegar no timbre do som, né? Então, você pega aí, pô, tirando um pouquinho o foco, né? Você pega o Matheus Assato tocando guitarra, pô. Ele tocando jazz, pouquíssima gente viu, hein, cara. Ele tocando jazz, parecendo os caras lá. O cara é brasileiro tocando jazz. Com linguagem. Então hoje é muito difícil falar pra você quem é quem, né? Sim. Qual, muito difícil. Mas Eu acho que a gente tem grandes exemplos aqui mesmo no Vale do Paraíba. Vocês, por exemplo, né? Obrigado. E o Rando Arte, que ainda não tocou e a gente quer ouvir tocar agora. Toca. Eu não preparei nada, não. Vou fazer um groove aí, então. Pode fazer o que vier na sua cabeça. Eu tô na bota dos caras aqui. É isso aí, pô. Muito bom. Mas o Parou som aqui. dele, vocês fazendo qualquer coisa, fica muito bonito, né? É um som muito refinado, muito encorpado do baixo, né? É muito, não sei, eu acho agradável aos ouvidos, é demais. Mas, enfim, eu queria entender, você toca geralmente que estilo musical? Você falou bem variado, mas tem predominância de algum? Eu não me prendo hoje A estilo? no que é música, estilo, o que é música boa ou ruim. Até por questão da profissão mesmo, né? Tem a questão de você, às vezes, eu não gosto. E há um bom tempo, assim, eu procuro não ter essa crítica de, tipo, não gosto. Entendeu? Você tem uma mente muito aberta. Então eu procuro fazer, porque, cara, assim, eu procuro ter um entendimento de como foi criado aquilo. Então o estilo, para mim, eu toco jazz, toco samba, toco forró, toco, né? Então, por que eu tô te falando isso? Para mim tocar o forró, eu tenho que entender como é o mecanismo do forró. Para eu pegar uma banda de rock, eu tenho que entender como é que é o movimento do rock. Né? Então, tudo para mim é movimento. Então, é o movimento do rock, é o movimento do reggae, né? Você tem uma jazz. visão mais transcendente da música que eu acho que nós, réis mortais, não temos. Então, eu procuro ter porque eu acho que é uma grande escola. Eu entendo que é uma grande escola que, igual ele comentou, né? Você aprende, às vezes, fazendo menos do que fazer mais. A gente tem essa questão, né? Os baixistas, principalmente, têm essa coisa de ser coadjuvante, né? E de repente ser de frente e querer mostrar tudo de uma vez. Eu já tive, não vou negar, tive essa época, mas aí com o tempo fui entendendo que, cara, baixa a bola. Você joga pelo time, não para ser o destaque E do meu time é a jogo. música, entendeu? Eu sempre coloco aqui, né? O nosso batera aqui, pra mim, hoje é o camisa 10. Né? E ele tá... Se não tiver o ritmo aqui, a coisa desanda. Ele é o Coringa. Então, eu tive o prazer de conhecer agora. Então, você vê, isso é uma coisa que a música me traz. Então,
Eu já passei... Aí é a história de tocar com muita gente, porque você vai aprendendo o sistema de cada um, entendeu? De cada artista, como ele pensa, como ele... Né? A maneira como eu toco rock não é igual ao do Luiz, então aí você começa a entender, a ver como ele toca rock, você começa a... Pô, peraí, cara, posso aprender com ele, entendeu? Então essa é escola da versátil. vida eu acho de extrema importância para tudo, assim, né? De comportamento. Né? Eu acho que a música, para mim, ela... o palco, para mim, é sagrado. Ele agrega Entendeu? também, então, né? eu vejo a questão do palco ser... Quando eu tô no palco, eu esqueço de conta para pagar, esqueço de dinheiro. Talvez terminou lá, pá, acabou, aí vem tudo na cabeça. Ó, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Você entra num fluxo ali. Então, isso aí você acaba tendo a oportunidade de conviver, como a gente está fazendo aqui, e aprender. Né? Eu sempre... Por isso que eu não sou muito dessa... Eu sou um pouco contramão dessa história de, pô, toca pra caramba. Pô, toca bem pra caramba. Por que faz o cara tocar bem, né? Acho que... Porque é a história, né? Do samba, do reggae, do rock. Cada vertente, cada estilo musical, cada gênero musical tem o seu valor. É assim que eu vejo. E um influencia o outro também, A gente, né? muita gente mete o pau no funk, né? Nossa, o funk é Você realmente... gosta de funk? Não gosto de funk. Eu já falo declarado, só que assim... Mas conheço muita gente... Não, mas conheço muitos produtores que produzem funk. Pelo e aí, dinheiro. como é que eu faço? Então, mas é o dinheiro, mas produzem muito bem o funk. Aí que tá o lance, é você entender que existe um trabalho Tem um que trabalho faz muito bem. E tem um Agora, nicho, não vou né, falar pra pra você... isso. Eu vou generalizar, não generalizando, mas tem sertanejo também que é um lixo. Tem e lixo tem muitos em músicos todos, bons tocando sertanejo. Mas Muita todo gente gênero toca. tem coisa boa e ruim, né? Pois é, então, só que o funk, né, é aquela história do ruim veio primeiro. Porque o funk veio com a história do ruim. Tem os antigos que são divertidos. Então, por exemplo, nós baixistas tem essa coisa do groove e tal. Quando você fala em funk pra alguém hoje, nossa, esse cara vai tocar funk, pelo amor de Deus. Não, mas não é o funk que o cara tá. É o funk americano. É o funk, anos então 70. deturpou muito essa palavra, né, do funk, por questões brasileiras, entendeu? Sim. Eu acho assim. Como eu disse, você pega aí trabalhos Anitta. Eu não ouço Anitta, mas os caras que tocam com ela, meu, pô, é de primeiro, assim, de primeiro calibre, entendeu? Com certeza, ela é muito bem produzida. Exatamente. Então, O tanto de dinheiro que ela tem. Aí a história, nossa, então, aí entra a questão financeira, como eu falo do sertanejo. O sertanejo tem muito essas coisas do agro, né, que vem seus empresários aí, a dupla não sei do que aparece com empresário. Investimento faz diferença. Às vezes a dupla é, nossa, maravilhosa, mas tem muita dupla ruim também. Né? O samba, que eu acho que é uma coisa que, ao meu ver, né, trazendo para o meu instrumento, o samba na série questão harmônica, rítmica e melódica, que é o que a gente está falando aqui, para mim é o mais completo. O samba é maravilhoso. E é o mais Eu discriminado. também acho. E é o mais discriminado. Entendeu? Você vê uma produção de samba hoje é de altíssima qualidade. Sempre mas se teve, você né? pega uma banda de samba tocando num bar, é de baixíssima qualidade. Eu acho tudo bonito. Mas- Soa tudo bom. Aí, aos ouvidos. Marcelo, eu vou entrar no meio da polêmica. Você? Tem uma diferença entre o que a gente está vendo e o que esses caras estão vivendo. Porque, por exemplo, quando a gente fala que é discriminado ou que é colocado de lado, né, a gente fala assim, pô, não tá na mídia, não aparece, né, a galera não valoriza. Mas se a gente for olhar por um outro lado, esses caras estão vivendo melhor do que muita galera que tá na mídia e não depende da mídia para viver. Você pega a agenda de grandes artistas do samba, você pega a agenda, você falou, por exemplo, sertanejo. Você pegar a agenda do Chitãozinho e Chororó, por exemplo, os caras estão com a agenda lotada, Bruno e Marrone tá com a agenda lotada e os caras não estão na mídia mais. Né? Então, Eles não eu acho precisam que mais hoje disso. a mídia já não é mais o nosso termômetro pra gente olhar e falar quem é bom e quem é ruim. E esses caras que dependem de músico bom, como você falou, sem generalizar, pensando num trabalho que tem um artista de médio porte, ruim ali,
eles vão rodear esse cara de músico bom, de produção, e vão colocar muito dinheiro para manter esse cara no mesmo nível da galera de antigamente. Então, hoje, por exemplo, quando eu olho para um artista dessa galera, por exemplo, do samba, cara, a quantia de nego bom viajando, fazendo turnê, e o pior, os caras são bem quistos e são muito mais bem remunerados lá fora do que no Brasil. Então, hoje, por exemplo, tem cara que tá fazendo turnê internacional que a gente nem sabe. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, João Bosco, tava conversando com o Ney quando ele veio no evento, né? Ele falou, cara, os caras direto estão viajando. E a gente olha e fala assim, nossa, João Bosco sumiu da mídia. Não, Né? Então, o exterior é legal falar isso muito. pro pessoal também, porque senão Não, eles muito acham legal. assim, os caras estão apagados. Esses caras já não precisam mais dessa mídia, né? Mas eu me refiro à pergunta que ela colocou, né? A questão musical. Por isso que o Brasil, volto a dizer, o Brasil, ele acabou de dar um exemplo aqui, ele é vasto de estilos, né? Que lá fora, agora vai soar, agora sim a polêmica. Pô, lá fora é o jazz, o pop, o rock e o blues. Então se resume muito nisso. Aqui verdade. não, aqui é... Cada estado A tem pluralidade Se do você- Brasil é musical. grande, né? Exatamente, se você pega como o cara toca rock no sul, pô, você vai ver um cara tocando no norte, é outra pegada, é assim de ficar... É muita Pasmo. criatividade, né, no muita Brasil. criatividade, E aí eu vou né? pôr mais polêmica na sua polêmica, então. Porque aquela vez que eu fui para os Estados Unidos, né, eu tive a oportunidade de visitar a Berkeley no começo da série de verão deles lá. E aí eu assisti a primeira aula do Jim lá na sala. E, cara, eu conto isso, a galera dá risada, porque assim, não acredita que o Brasil tem esse poder lá fora. Ele chegou, ele abriu a aula com aquele jeito dele que vocês conheceram, né? E falando sério, colocando um monte de empecilhos e um monte de coisas, e falando assim, aqui vocês só tem duas condições de sobreviver. Uma, faz o que precisa ser feito, e outra, você vai ficar inventando um monte de desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Então escolham fazer o certo, que é fazer o que tem que ser feito. E aí ele começou a falar exatamente disso. Ele falou, aqui nós vamos estudar jazz, aqui nós vamos estudar blues, aqui nós vamos entender de música, e agora eu quero mostrar algumas coisas para vocês que vocês não têm acesso. E aí ele sacou um disco do Ebinho Cardoso, ele sacou um disco do Sérgio Groove, e ele sacou um disco do Thiago Espírito Santo, e aí ele começou a mostrar temas dos caras dentro da aula. Então, assim, a música brasileira hoje, né, ela é muito mais bem aceita por algumas pessoas lá fora do que no próprio Brasil. Porque enquanto o brasileiro está aqui tentando tocar jazz igual os caras, tentando tocar salsa igual o cubano, tentando fazer, né, o fusion dos caras lá fora eles estão aprendendo música brasileira. Então tem esse lado também que o pessoal não Marcelo, absorve. Desculpa. Eu queria só saber uma coisa. Diga. Você pode tocar pra gente? Com o acompanhamento da bateria agora? Nossa. Então, vamos lá. Mudando o rumo da prosa. Beleza, faz um groove aí, qualquer aí. Muito bom, muito obrigada, sempre muito bom.
Eu queria falar com o Luiz Rosa, que estava Diga. falando sobre um tema interessante. Eu tive que fazer um desvio de rota, mas a gente pode voltar para esse momento. Diga. Você fez certos comentários sobre esse cenário brasileiro atual, né? Que eu acho muito pertinente. Eu queria saber a sua visão. Você costuma ficar mais em São José? Porque vocês viajam pra caramba, vocês músicos acabam não tendo raiz, né? Como o Marcelo falou, né? A gente tem uma trilha, né? Acho que todo profissional, não só o músico. Acho que é importante salientar isso. Todo profissional, ele tem uma jornada, ele tem uma trilha, né, de aprendizado, de conhecimento, de expansão do negócio dele ali, do trabalho e um piso, né? Um momento onde ele chega e fala, opa, agora eu consigo parar aqui e olhar para onde eu quero direcionar o meu trabalho. Então, acho que assim, a gente já passou por tudo isso, a gente já viveu estrada, aeroporto, ônibus, tudo que você imaginar de Instrumento quebrado. Instrumento quebrado, corda arrebentando no meio do show, tudo. Eu acho que assim, se a gente fosse fazer causos de viagem, cara, a gente ia ficar aqui falando de perrengue, de coisa, Então, assim, a gente já viveu tudo isso. Acho que hoje, né, a minha realidade hoje, ela é aqui. Né? Então, eu saio, eu vou fazer trabalho, eu vou acompanhar, eu vou gravar, eu faço muita coisa fora, mas assim, eu sempre brinco, pessoal, que assim, o melhor momento é voltar para casa. Né? Então, assim, eu viajo, eu faço trabalho, eu faço gravação, eu vou dar aula, a gente faz workshop, tudo, mas o melhor momento é quando você olha e fala assim, bom, entreguei o que eu vim fazer. Agora eu volto para minha casa e aí ali tá o meu porto seguro. Né? A gente estava antes do podcast, a gente estava até conversando com o Marquinhos ali fora, acho que o Marcelo não tinha chegado ainda, estava chegando, a gente estava conversando e o Marcelo acho que viveu essa realidade, né? Do navio, de ficar fora, ficar longe e realmente, é o que o Marquinhos falou, é bom, é uma grana, mas tem um limite, né, Marcelo? Querendo ou não, isso de se afastar e de colocar a música ali como trabalho em primeiro plano, né? Chega uma hora que você precisa fazer esse balanço, né? Até quando eu vou nessa? Né? Então, assim, tem muito isso hoje no mercado. Né? Pode falar, claro. Adendo. Isso. Tem músicos que viveu o que ele falou, viveu tanto na estrada, que hoje em dia o cara, ele pensa bem e fala assim, cara, eu quero ser músico, mas será que compensa deixar a família, viajar tanto assim pra poder... Exatamente. Puxado, Aí né? o cara fala assim, pô, nossa, por exemplo, no caso, tem muitos músicos que preferem ficar aqui na região, porque não quer sair pra tocar, porque vai ficar muito tempo fora, viajando, e sem ficar com a família. Então, tipo assim, o cara, pra ser músico, o cara tem que pensar bem, falar assim, se for um músico pra acompanhar, ou então, que nem ter projetos de dar aula, já é uma outra história. Pra acompanhar cantores, o cara tem que pensar bem e falar assim, peraí, é isso que eu quero mesmo? Ficar viajando, não ver minhas filhas crescer, sabe? Tem tudo isso aí. Tem os dois lados, né, que tem que pai avaliar. também. Então, aí o músico, ele pensa muito bem. Já vi vários músicos aqui de São José, né? Marcelo mesmo é um dos que pode falar, que ficou em navio e ficou acho que 3 anos, né? 4 anos? Nossa senhora, Trabalhei. é muito tempo. Trabalhei. 4 anos. Eu mesmo já 3 anos. cheguei a pensar, nossa, como é que será que ele... Porque tem esposa, filho, né? E tem filho pequeno também, vai vendo o filho pequeno crescer. Isso daí é pesado, né, gente? Não, quer dizer, você não vê o filho pequeno não crescer, vê. né? Acho que no todo, seja no navio, no ônibus, na van, seja no que for, é um planejamento. Né? Então, por que eu vou fazer isso? Né? Porque até agora a gente falou do lado bonito da música, que é essa coisa de relacionar, de chegar aqui, trocar uma ideia, e aí, batera, tudo bem, vamos fazer um som. Essa é a parte bonita da música. Né? É o que nos move a continuar fazendo música. E aí tem o outro lado, que é o business. Né? Que é a construção do o que fazer para que num futuro eu consiga fazer isso sem passar perrengue. Que num futuro eu consiga fazer tudo. Isso, eu consiga, por exemplo, entregar o meu som, entregar minha musicalidade e olhar no final do mês e falar assim, opa, peraí, tá tudo em dia. Né? Então, esse tempo, essa jornada que a gente tem desde o começo até chegar nesse piso, né, ela precisa me dar esse suporte.
né? Hoje, por exemplo, a gente agora, o mês que vem, abril, a gente tem um musical lá na igreja, né? Chama Alto de Páscoa. E eu toquei por 2 anos. Lá, fui substituir o Fubá, você conhece o Fubá, né? Fui substituir o Fubá, e aí eu fiquei lá por 2 anos, né? E aí nesses 2 anos eu era o único baixista daquela orquestra. E aí eu conversei com o maestro e falei, cara, não dá, não podemos ter um, né? É teoria de Arthur Maia, quem tem um não tem nada, né? Então a gente precisa ter mais um cara caminhando. Ele falou, cara, é muito difícil, né? As pessoas não estão engajadas nesse projeto. Falei, tudo bem, vamos lá. E aí eu comecei a preparar um aluno, né? Ele andava comigo, estudava comigo, vivia comigo, era lá da igreja. E em 2023 ele fez o primeiro alto dele. E eu fiquei na retaguarda, né? Ele fez 23 e 24. Esse ano, 2025, a gente tem 2 baixistas. Legal. Né? Então, a ideia de poder preparar esses caras hoje é o meu momento. E é um né? planejamento, então, né? É para você conseguir focar em outras questões da sua vida e da sua carreira. Né? E para deixar também, porque assim, é aquilo que a gente falou, né? Quanto que a gente já não estudou, quanto que a gente já não buscou de conhecimento, né? E na nossa, vamos dizer assim, na nossa musicalidade ali, é aquilo que o Marcelo falou lá no começo. Eu ouço ele tocando, eu absorvo coisas, eu ouço o Han tocando, eu absorvo coisas, e aí a gente é uma esponja. Né? São trocas. Agora, aonde eu vou colocar isso? Na próxima geração. Se eu não compartilho isso para frente, um dia eu vou e isso tudo vai embora. Então, a ideia de estar sempre trabalhando e buscando, você precisa ter esse porto seguro, você precisa ter esse momento. Né? Você não consegue fazer isso da estrada, aí vira só negócio. Com então, certeza. hoje, para mim, funciona desse jeito. Tá certo, é maturidade musical e profissional, né? Isso. E aí você... Maravilhoso isso, é só experiência bacana que a gente aprende aqui com vocês, a gente fica muito feliz. Agora, você pode também tocar aí pra gente, com acompanhamento da bateria, o que você quiser. Vamos lá. Fazer aquela que eu passei com o Marcelo. Vem, Marcelo. Isso aí, valeu, Marcelão. Muito bem, minha gente. Muito legal, muito bacana mesmo, bonito de ouvir vocês tocarem. Agora, eu queria saber do Han, né? Um pouco mais assim dessa sua experiência profissional em relação a bandas. Você passou por estilos musicais diferentes ou foi sempre no mesmo? Como que foi isso assim para você? E hoje onde você está? Cara, eu comecei tocando rock. Tá. De verdade. Legião Urbana, Mamonas Assassinas. Os clássicos. E depois eu fui pra igreja. Eu fui tocar na igreja. A gente tinha uma banda de rock lá. Depois eu fui tocar na igreja. E quando eu comecei a tocar, eu comecei a tocar rock com palheta. Tem umas músicas ainda que é legal tocar baixo com palheta. Até groove, né? Nos anos 70, muitos baixistas gravavam com palheta. Legal. E aí quando eu fui pra igreja, eu vi uma outra realidade de som diferente, sabe? Porque daí a gente tinha como referência lá o Vida Reluz, que inclusive é o Marcelo aí, que era o baixista. Aí quando fui tirar as músicas dele, eu via que ele tocava com o dedo. Aí eu falei, agora eu quero tocar com o dedo também. E ralei pra tirar as músicas. Então foi um outro universo. Então dali já foi uma construção de identidade já, que eu aprendi um lado e fui aprendendo o outro, né? Quer dizer, e hoje em dia eu consigo
ando trabalhando bastante com vários estilos, sertanejo, samba, pagode, rock. E esses dias foi legal, cara, que eu fui tocar num evento lá em Caçapava, que foi pagode com axé. Foi Até que combina. foi um evento lá em Caçapava, lá, e depois eu ia tocar rock com a banda que eu tô tocando hoje, que é a banda Randall. E foi diferente, porque quando eu fui tocar o rock, eu senti sabe, uma parada diferente, porque o rock, você tem que tocar ele muito, vamos dizer assim, muito fiel às linhas que é do rock, né? Agora o pagode, o axé, você consegue fazer umas linhas mais improvisadas, tocar mais... Legal. E o rock você tem que tocar mais, assim, cravado. Então eu senti essa diferença de... Mas o legal é isso, que quanto mais estilo a gente toca, mais a gente aprende. Muito legal. É isso aí, né? São as experiências, as coisas vão evoluindo e vocês vão aprendendo. Pra ficar cada vez mais rico o som de vocês, né? Isso é muito bacana. Aí hoje eu toco com a banda Randall, né? Que é do pop rock nacional. Ouvi falar mesmo. E faço trabalhos de freelance aí pra vários cantores de São José. É isso aí. Legal. Nativa, estão os 3 na ativa, trabalhando pra caramba, mas com certo equilíbrio, né? Sabedoria da idade, da experiência de vida, vamos colocar assim. Isso é muito legal, saber que vocês todos estão num outro patamar hoje e tal, né? Isso compartilhando o conhecimento de vocês para todo mundo conhecer mais o trabalho de vocês, né? Para quem já é fã, para quem não é, vai virar agora, porque né, o trabalho é muito bom. E eu tenho que... E falando tchau. Tchau. Né? Mas não assim, Tchau. né? 1, 2, 3 e já. Tchau. Né? É só ir finalizando, porque aí eu queria que cada um falasse um pouco, alguma mensagem, algum recado que quiser deixar no vídeo, né? Ali naquela câmera, né? Ah, sim. E... Aí eu queria que vocês vissem, pudessem falar, né? Passar o contato de vocês para shows, essas coisas assim. Então fiquem à vontade. Quiser, bom, eu já apresentei você, né? Se quiser falar seu nome, seu Instagram. Meu nome é Marcelo Soares. Meu Instagram é Marcelo Soares Bass. Né? Facebook é baixista Marcelo Soares. Tem um trabalho solo, tá no Spotify, chamado Condução Sonora. Legal. Que é meu material, meu disco. E o canal no YouTube também tá com o baixista Marcelo Soares. Enfim, baixista Marcelo Soares... Tá fácil de achar. Tá fácil. Muito bem. Vamos pela ordem. A gente tá aqui com o baterista, né, Rogério Gomes, também, que apresentou aqui, que acompanhou o pessoal, foi muito bacana. Se quiser deixar seus contatos também, tá? Pessoal, bom, Instagram, L Rogério Gomes Batera, tá? Mandar um abraço pro pessoal da Recriar Symbols aí, que é o pessoal que tá no projeto aí comigo. Passei aqui já. Ah, Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, é uma honra estar aqui com Agora esses dá 3 pra ver. monstros do baixo. Conhecia todos o trabalho, pude ver, acompanhar na internet o trabalho de todos. Comecei também, falando bem rapidamente aqui na música, Vida Reluz foi uma das bandas que a gente sempre se inspirava. E bom, e aí na rede social, L Rogério Gomes Batera, é só me seguir, qualquer coisa, tamo aí, tá bom? Agradecer o pessoal da Recriar Symbols também, que dá uma força pra gente aí. E é isso aí. muito bem. Obrigado. A gente que agradece pelo trabalho, pela ajuda. Luiz Rosa, agora, se você quiser passar suas redes. Bom, meu Instagram é Luiz Rosa Instrumental. Lá já tem todos os links, né? YouTube, Facebook, WhatsApp, grupo de estudo, o que vocês quiserem. Tá tudo lá na bio. Agradecer, pessoal, obrigado pela oportunidade, né? Pra gente que é músico é sempre bom, né? Falar um pouco do nosso trabalho aí e compartilhar. Acho que o grande lance de juntar essa galera é compartilhar as informações, dar risada, lembrar das histórias e mostrar pro pessoal que dá pra chegar,
né? Tem muito músico começando e falando assim, não sei se eu quero viver disso. Quantos amigos a gente viu parando na pandemia porque não conseguiu, né, se manter ali só da música. E assim, graças a Deus a gente conseguiu, né, tá aqui hoje vivendo do que a gente gosta, se sustentando do que a gente gosta e mostrando para as pessoas que dá sim para viver de música, né? Com um pouquinho de organização e produção dá para viver. Né? Tem uma frase que eu gosto muito de passar para meus amigos. Não existe vitória, né? Não existe vitória sem lutar. A gente tem que lutar pra gente conquistar qualquer coisa, né?
Não é sempre que a gente pode ouvir esses caras tocarem, né? É um grande mérito. Então, a gente está muito feliz com esse episódio de hoje e a gente se vê na próxima semana. A gente só pede para vocês darem uma curtida, né, no Instagram, no YouTube, compartilhar aquelas coisas para dar uma força. E agradecemos a sua companhia até agora. Eu sou Daniele Demarque, você está no podcast Conexão Sonora e a gente se vê na próxima semana. Tchau!